Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Pai amado, nós colocamos nosso coração grato diante de Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, por mais esse dia de aula. Senhor, nós oramos, Senhor, e te agradecemos já pela recuperação da nossa professora Luciara, Senhor, e agradecemos pela vida do pastor Marcos, que continua firme, Senhor, na matéria, em nos fazer, Senhor amado, entender e crescer um pouco mais no conhecimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus amado, inspira os nossos corações agora, Senhor, a receber mais de Ti, Senhor, mais do que o Senhor preparou. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor Já é comigo, Lu? Já é com você, irmão. É contigo. Tá. Vamos lá, meus irmãos, a paz do Senhor. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar com vocês mais esse dia. Também quero agradecer a Deus pela vida da Luciara e que Deus está restabelecendo a saúde dela. Então, continuemos em oração. E, de fato, a coisa está feia, né? Está proliferando novamente. O Brasil também está do mesmo jeito. Semana passada descobrimos que a minha mãe também estava, mas ela estava assintomática. Não teve sintoma nenhum, mas já está bem. Já está terminando a quarentena. Então, oremos e vigiemos, né? Continuamos em oração e vigiando. Deus está no controle de tudo. Se Deus quiser dar um estalar de dedos e falar acabou, acabou, né? Se não acabou ainda é porque Deus não quis e a gente tem alguma coisa para aprender com isso. Alguma coisa a gente tem para aprender. Eu quero ler com vocês, nós falamos especificamente dentro das aulas que nós estudamos, nós falamos sobre os dons carismáticos e falamos também sobre os dons de liderança. E nesse momento nós vamos falar dos dons de ministério, ou dons que eu também gosto de listá-los como dons da graça comum. E muitas vezes nós nos atentamos apenas para os dons ministeriais, né? Que a igreja que Paulo apresenta no capítulo 12, que foi inclusive pauta da nossa primeira aula. Falamos dos dons que são os dons ministeriais e nos esquecemos de listar alguns dons que Paulo fala na carta aos Romanos, especialmente no capítulo 12, no versículo 6. Eu quero ler com vocês o versículo 6 até o versículo 8, capítulo 12 de Romanos. Desculpa, capítulo 12 de Romanos, versículo 6 até o versículo de número 8. Diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. Esse dom de liderança, inclusive, tem a ver com a presidência, né, que é a administração. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Vamos lá. Um dos pontos cruciais, nós aprendemos que cada dom, seja ele ministerial, seja ele espiritual, seja ele vocacional, vou até ser redundante aqui do que nós falamos, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. Deus não entrega dons para as pessoas por acaso ou por coincidência ou apenas por vaidade. Eu vou entregar o dom para esse indivíduo para que ele fique vaidoso. Não. Os dons são uma capacitação de Deus para cumprir uma missão que Deus deu na terra. Então, os dons de Deus, eles nos capacitam para cumprir uma missão. Então, nós precisamos sempre entender isso. Quando falamos, especialmente o apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem do corpo, que ele utilizou lá em Coríntios 12, ele está totalmente, altamente lidando com a multiplicidade de dons que existe dentro de uma igreja. E principalmente
o que o apóstolo Paulo ele quer relatar é a importância desses dons para a igreja. Em 1 Pedro, eu gostaria que você abra, por gentileza, 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo de número 10. Pedro, ele está de forma muito clara, e eu quero ler esse texto, depois Romanos 11, 29, porque quando Pedro ele usa isso, ele vai falar que cada crente possui um dom, que Deus deu um dom para cada crente, Deus deu algo para exercer e para executar em cada irmão. Por exemplo, no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 10, o texto diz o seguinte: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Um ponto importante, eu fiz até algumas anotações dentro disso, que eu quero ler aqui, porque esse texto está colocando em questão a ideia dos dons, e parafraseando com o que Paulo está dizendo no capítulo 12, e mostrando a finalidade dos dons. Cada um foi chamado para exercer algo dentro da instituição. É importante que a gente saiba dividir o que é instituição e o que é igreja. O que é instituição? Eu escolhi estar na igreja X. É uma instituição que tem sua dogmática. Eu escolhi estar na igreja Y. É uma instituição que tem uma dogmática, e o que precisa prevalecer dentro da dogmática é a doutrina cristã. A doutrina cristã é a que mais tem que prevalecer. Quando a gente fala de doutrina, a gente não fala de coisas usuais ou de mesmo classificações que igrejas colocam. Só um parênteses para eu explicar isso. Existem algumas instituições que dizem: a minha igreja tem essa característica na vestimenta, a minha igreja tem essa característica na liturgia, a minha igreja tem essa característica no modelo como a liturgia é conduzida. Isso não está relacionado à salvação e nem está relacionado a nenhum tipo de... Se não fere o princípio bíblico doutrinário cristão, não tem problema nenhum. A ideia é que cada instituição foi chamada para um propósito. Aquele pastor tem aquela vocação, tem aquela chamada, e ele executa, e quem se identifica com aquela instituição é a igreja naquela instituição. Só que a verdadeira igreja é a igreja que está fora da instituição. É a igreja que, quando sai, principalmente do culto de domingo ou de qualquer outro tipo da sua igreja, culto de doutrina, então esses irmãos, eles são capacitados totalmente para exercerem um propósito. Então, quando Pedro está dizendo que nós temos que servir com o dom, eu posso estar na igreja X, na igreja Y, na igreja A, na igreja B, eu preciso executar o dom que Deus deu a mim. E interessante, eu quero aproveitar, continuando no parênteses ainda, que nós não devemos ter nenhum tipo de conflito com instituições, porque a minha instituição ela é melhor, ou a instituição do fulano ela é melhor. Por que não devemos ter? Vou te explicar. Porque dentro de uma instituição existem pessoas que exercem dons que muitas vezes não tem dentro de uma instituição. E aquele indivíduo ele é utilizado naquela instituição, e muitas vezes quando ele vai para outra instituição participar e ser utilizado nos seus dons, ele vai ser totalmente... vai ter um grau de significância muito grande dentro da sociedade. Então, quando Pedro fala que cada um recebeu dons, vou ler novamente 1 Pedro 4,10, ele diz assim: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons, note que ele afirma, se Deus te deu o dom, você tem que servir como bons, dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, Deus me deu, eu devo exercer isso de uma forma extraordinária. Aí, o que o texto diz? O que eu coloquei dentro dessa questão? Eu fiz algumas anotações. Toda pessoa que nasceu de novo em Cristo recebe dons necessários para trabalhar com êxito na obra de Deus. Vou repetir essa frase que eu coloquei aqui. Toda pessoa que nasceu de novo em Cristo recebe dons necessários para trabalhar com êxito na obra de Deus. Ou seja, e eu vou usar agora um parâmetro bíblico no Antigo Testamento, por exemplo, Ezequiel. Deus utiliza o dom de acordo com a necessidade. Vou repetir isso. Deus utiliza o dom de acordo com a necessidade da obra. Lembram que Ezequiel, se você analisar no Antigo Testamento, ele não tinha uma chamada para ser profeta. Ezequiel era filho de sacerdote. Então ele deveria ser, ele estudava, estava totalmente aprendendo
como ele seria um sacerdote. Só que, por exemplo, quando Deus chama Ezequiel, Deus fala uma coisa muito específica para ele, porque o povo de Israel iria para o exílio na Babilônia. Então, se o povo iria para a Babilônia, não fazia sentido ele ser profeta, porque não tinha templo, não ia ter nenhum tipo de liturgia. Qual a função de um sacerdote onde não tem templo? Nenhuma. Então, Deus vai e fala para ele assim, você vai ser profeta. Então, o que eu quero explicar com isso? Existem dons que são aflorados na gente de acordo com a necessidade da obra. Deus nos inspira e esses dons podem ser ministeriais, podem ser vocacionais ou até mesmo os dons espirituais. Porque o dono dos dons é Deus. Então, Deus entrega esses dons para um propósito específico. Dentro disso, aí a gente tem que falar, eu até anotei isso, que algumas pessoas parecem que não conseguiram descobrir qual é o seu dom, né? Tem gente que está, por exemplo, ele não viu o dilúvio, mas pisou na lama, né? É muito antigo ele. Ele é muito antigo na igreja, mas toda vez que você conversa com ele, ele fala assim, eu não consigo saber qual é o meu dom. Nós só conseguimos saber qual é a instrumentalidade e a certeza dos nossos dons, principalmente quando nós buscamos aperfeiçoar aquilo que estamos fazendo. Existem coisas que eu faço hoje, por exemplo, como ser professor, estar dentro de uma sala de aula. Era uma coisa que na minha adolescência, na minha infância, juventude, eu nunca imaginei na minha vida, tanto que quando eu fui fazer teologia junto com a Luciara, eu fui porque eu queria melhorar como cristão, aprender um pouco mais das escrituras, coisas que a gente não ouve dentro da igreja. Então eu quero saber um pouco mais. Só que de lá, Deus abriu um leque para mim e falou, é assim que eu vou fazer com você. Então, quando você busca aperfeiçoar o seu dom e até mesmo a sua chamada, ou até mesmo ser um melhor cristão, Deus ele vai aflorando os teus dons. Por isso que tem muita gente que está 200 anos na igreja e não consegue exercer um dom, ou não sabe qual dom exerce. Porque tem gente que começa e para, já percebeu? Ele começa uma coisa, para, começa outra, para, ele nunca dá sequência naquilo que ele tem. Aí, por exemplo, que eu coloquei, por que tem muita gente que não consegue o dom? Eu até coloquei um parênteses no contexto que é assim, os dons que Deus lhe deu, mas os mesmos estão dentro delas esperando serem encontrados. Então, por que tem gente que não descobriu o dom? Porque o dom está dentro dela, mas nem sequer a pessoa procurou encontrar esse dom. Os dons, eles são desenvolvidos ao ponto em que eu vou utilizando e eu vou aperfeiçoando e eu vou fazendo. Por exemplo, a Luciara é escritora, né? Nem ela sabia que daqui a um tempo ela seria uma escritora. Conforme ela foi escrevendo, de repente, Deus foi dando coisas e ela foi pesquisando e, de repente, ela falou, dá um livro. Então, o dom, ele é aperfeiçoado e ele sendo desenvolvido a partir do momento que eu procuro, eu vou usar uma expressão bem simples, que eu procuro afiar o meu machado, amolar o meu machado para cortar uma árvore. Então eu vou descobrindo isso. E existem coisas que são muito claras, em que eu não vou ver que não é para mim aquilo. Então eu vou desenvolvendo isso. Quando Paulo fala no capítulo 12 de Romanos, você observa que Paulo não está falando simplesmente dos dons, por exemplo, ele tratou dos dons espirituais lá em Romanos 12, em 1 Coríntios 12 que a gente falou. Lá em Efésios 4, ele vai trabalhar os dons ministeriais. Só que quando chega na igreja de Roma, ele começa a trabalhar com os dons, que são dons que muitas vezes nós não falamos. Olha a classificação dos dons, vou listar 7 para vocês. Ele vai falar da profecia, que toda a igreja tem que ter, porque a profecia é a pregação, o anúncio da palavra. Tanto que eu até falei isso quando eu falei dos dons, que a profecia, ela nunca pode estar desvinculada das escrituras. Porque o ministério profético no Antigo Testamento, ele tinha a finalidade de trazer o povo novamente para Deus através das escrituras. Então o profeta ele tinha uma responsabilidade tão grande que ele deveria trazer o povo de volta para a adoração a Deus, para que o povo buscasse a Deus através da leitura. Está dizendo, vocês estão infringindo o mandamento, vocês estão infringindo a lei de Deus. E a profecia é a pregação da palavra, ou a palavra profética, como não faz parte do assunto que nós trabalhamos aqui hoje, que entra em outros dons que Paulo fala, que é até o sentido de
de presságio, né? Você ter algumas visões, revelações sobre a questão do futuro. Mas a profecia aqui no capítulo 12 está relacionada à pregação, ao anúncio, o expositor, aquele cara que consegue pregar e as almas conseguem entender aquilo que ele está ministrando e o Espírito Santo convence, é um grande expositor, um anunciador da palavra de Deus. Uma segunda coisa que Paulo ensina dentro do capítulo 12 é o ministério. Quando a gente fala de ministério, ele está utilizando o serviço ao próximo. O interessante é que os dons eles nunca foram para deixar as pessoas envaidecidas. O ministério, o dom e o talento que Deus entrega para a gente é para servir o outro. Por exemplo, eu estou hoje aqui dando aula para vocês, eu estou servindo no reino. É um serviço. Eu estou servindo um membro do corpo de Cristo. Então, os dons estão totalmente relacionados, o dom de ministério, quando Paulo fala, aqui no capítulo 12, a gente está falando do capítulo 12, ele está relacionando serviço ao próximo. Terceira coisa que ele lista no capítulo 12, versos 6 a 8, é o ensino. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Já percebeu que tem gente que tem uma facilidade de ter uma linguagem tão simples ao ponto de que você vai conversar com ele e fala, estava com dúvida tal. Ele é tão simples no falar e ele consegue esclarecer aquilo. Ele fala e já vai esclarecendo. Muito interessante quando você pega alguns professores que eles começam a dar aula para você, você está com dúvida. Ele está falando, você está com dúvida. Quando ele termina o raciocínio, você não tem mais o que perguntar, porque no decorrer da fala dele, ele já foi pontuando as suas dúvidas, porque ele se esmerou na questão do ensino, ele começou a trabalhar com essa questão. Então, por isso que Paulo fala, ensinar o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus está relacionada a ensinar a doutrina cristã. O apóstolo Paulo era tão enfático nessa questão de doutrina cristã, que ele chega a dizer o seguinte, todas as vezes que vocês pregarem, ou vocês anunciarem, preguem com doutrina. O que é pregar com doutrina? Não é o uso e costumes da instituição, é pregar a doutrina cristã, a palavra de Deus, para o povo e para as pessoas. Então Paulo diz, pregue com doutrina. Pregue exatamente com doutrina, com princípios. Um quarto princípio que o apóstolo Paulo trabalha na questão do ensinar, que ele usa no capítulo 12, é a exortação. Exortação geralmente está relacionada, as pessoas pensam que exortar é apenas bater, né? Ter aquela palavra firme, você bater nas pessoas. E a exortação está relacionada a aconselhar as pessoas aqui. Né? Eu recebi uma exortação através da irmã Luciara. Você recebeu uma exortação? Ela te aconselhou, ela te orientou pelos princípios da paz. Então tem gente que tem muito essa facilidade. Você está tendo atitudes precipitadas, ele vem e consegue te aconselhar de uma forma... Desculpa, gente, estou espirrando. Tomara que não seja nada. Então, ela quer... aliás, eu fiz o exame e não deu nada, né? Só estou espirrando mesmo. Então, a pessoa que exorta, ela aconselha, ela está vendo que a pessoa vai trilhar um caminho que não é um caminho estabelecido por Deus, então naquele momento, Deus, em sua infinita misericórdia, utiliza essa pessoa com esse dom de exortação para que possa aconselhar. Tanto que se você observar, eu queria voltar à leitura do capítulo 12, do versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que foi dada, aí dom de profetizar, na proporção da sua fé, se é o dom de servir, que sirva, se é ensinar, ensine, encorajar, haja como encorajador, o que contribui e coopere com generosidade, exercer a liderança, medir com zelo, demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Então ele fala, encorajar. O exortar aqui está relacionado ao sentido de encorajar, de aconselhar. Você conseguir levantar o moral da pessoa quando ela está tendo atitudes precipitadas ou até mesmo quando ela está indo para caminhos contrários. É sempre bom ter alguém que possa ser uma pessoa super importante, extremamente relevante para a nossa vida e para o nosso ministério, que possam nos conduzir de uma maneira singular. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo ele fala e que eu acho extraordinário, me maravilha, que ele fala da contribuição. A contribuição também é um dom. O que é contribuir? Já percebeu que existem pessoas que na obra de Deus e na igreja, eles são muito abençoadores em contribuir, né? A igreja, a instituição que ele congrega, ou algum irmão mesmo está com dificuldade,
ele gosta de contribuir. Não sei se vocês têm, eu tenho uma vivência aqui na igreja, tem um irmão que tudo que o pastor fala, preciso de tal coisa, nem que seja 10 pãezinhos, ele sempre levanta a mão e ele sempre auxilia, ele contribui com dinheiro, com alguma coisa que ele pode dar. Então, é ofertar para a obra. E aqui eu quero pontuar um ponto importante, porque quando eu oferto e quando eu contribuo, se eu tenho esse dom, isso tem que ser de uma forma altruísta e não egoísta. Porque tem gente que contribui, mas contribui de uma forma egoísta. O que é o egoísmo? Eu vou dar, porque Deus vai dar alguma coisa em troca para mim. E a oferta, a contribuição, ela é altruísta, porque eu visualizo e vejo o próximo. Eu estou fazendo porque eu tenho condições. Então, vou dar um exemplo de que Jesus fala no capítulo 10 de Lucas, no versículo 25. Ele conta aquela passagem, uma das passagens mais conhecidas da história bíblica, que ele fala do samaritano e do sacerdote, do levita e do samaritano. Sacerdote e levita eram líderes espirituais, eram pessoas extremamente religiosas, que cumpriam a lei, que tinham uma formação intelectual e que tinham muito conhecimento das escrituras. Jesus utiliza justamente porque ele está conversando com o doutor da lei e fala assim, ó, o sacerdote e o levita estavam lá, mas os homens acabaram deixando ele caído, não ajudaram. Passou o samaritano. Por que Jesus usa o exemplo do samaritano? Não é por acaso. Jesus usa o exemplo do samaritano porque samaritanos e judeus não se comunicavam. Os judeus se sentiam melhores que os samaritanos. Porque samaritanos e judeus não tocavam no mesmo copo, não ficavam no mesmo lugar, não usavam a mesma roupa. Eles atravessavam a rua para nos comunicar e Jesus olha para o doutor da lei e diz, olha lá. E aí ele cumpre tudo aquilo e aí o que aquele cara faz? Ele paga a conta, cuida das feridas, deixa o cara hospedado e fala, quando eu voltar, tudo que ele consumir pode deixar, não cobra nada dele porque eu pago. Então, contribuir é ofertar na obra. Jesus tanto que olha e fala o quê? Quem é o próximo daquele homem? Aí o cara responde, aquele que exerceu de misericórdia. O que Jesus diz? Vai e faz a mesma coisa. Então, o ato de contribuir, de ofertar, de cuidar da obra, eu gosto muito de um livro do N. Cordeiro, não sei se vocês já leram, se não leram, é uma boa leitura, que ele trabalha características de uma igreja irresistível. O N. Cordeiro, e são tópicos que ele desenvolve, ele fala que a característica de uma igreja saudável, ele cita algumas que eu vou falar para vocês, que a primeira coisa, a igreja saudável é que eu acredito na missão que aquela igreja tem. A igreja saudável não está relacionada a uma igreja que não tem problemas, isso não existe. Ele está falando, não, eu acredito na missão daquela igreja independente dos problemas. Segunda coisa que o N. Cordeiro diz, minha família está bem naquela instituição. Então, ela é uma igreja saudável. Terceira coisa que ele lista. Eu amo tanto aquele lugar e faz tão bem para mim que eu quero que os meus amigos, meus vizinhos, meus parentes estejam lá junto comigo. Aí a quarta coisa que ele diz é o seguinte, eu acredito na missão daquela igreja ao ponto de contribuir. Então, eu contribuo, eu auxilio aquela instituição. Porque tem gente que está numa instituição, mas diz, eu não acredito. Então, você está no lugar errado. Então, a igreja saudável, uma igreja irresistível, que ele vai chamar, ela tem os dons, esses dons são exercidos na igreja, e aí eu usei esse ponto para falar da igreja irresistível, justamente porque eu preciso entender que a instituição tem falhas, mas eu preciso me tornar uma igreja irresistível. Eu até citei uma coisa esses dias na igreja, que muita gente me procura, às vezes fala, eu vou sair da instituição porque essa igreja não tem amor, esse ministério não tem amor. A minha fala sempre é essa. Então, seja você o maior exemplo de amor dentro daquela instituição. Lá não tem um povo que ora. Seja você o maior exemplo de oração naquele lugar. Lá não tem um povo que ensina. Então, busque conhecimento, seja você o grande ensinador naquela igreja. Lá não tem uma igreja que ama. Seja você o amor naquela igreja, ao ponto de todos lembrarem, a referência vai ser você, o grande homem, a pessoa que ora, a pessoa que busca dentro daquela instituição. Então, esse é um ponto importante, que envolve toda essa questão dos dons na igreja. Então, contribuir, ofertar, cuidar, isso faz parte. Presidência é o dom de liderança. Não sei quantos aqui leram
aquele livro do Monge e o Executivo. Não sei se vocês chegaram a ler. Um livro extraordinário. O James Hunter, que é o autor do livro, ele faz questão de classificar a liderança de Jesus. Tem uma frase que ele utiliza no livro que ele fala assim, ó, quem é levado pela multidão jamais será seguido por ela, né? Então o verdadeiro líder, ele traz pessoas para serem guiadas por ele, não idolatradas pelo público, mas que as pessoas olhem para ele e vejam uma referência. E isso é um dom. Vocês já viram que existem pessoas que têm uma liderança nata? Ele não precisa fazer nada, que as pessoas já estão olhando para ele como uma referência. Às vezes eu fico constrangido, porque existem alguns casos que antes de ir para o pastor, as pessoas querem que eu aconselhe como falar com o pastor. Né? E isso me constrange, porque aí eu falo, mas não é melhor você já falar direto com ele? E às vezes não são nem coisas sérias, gente, não é questão de pecado, né? A pessoa quer uma orientação e ela vem perguntar para mim. Por quê? As pessoas veem uma liderança. Liderança não é algo forçado. Liderança é algo que as pessoas veem em você. As pessoas olham e enxergam em você um líder. Eles olham para você, por mais que você não seja o líder institucional, ou seja, o líder daquela instituição, as pessoas dentro daquela instituição veem em você uma liderança e elegem você para ser o orientador, para ser o conselheiro, e você acaba sendo eleito para isso. Então, é saber administrar, isso é dom de liderança. Saber administrar conflitos, saber administrar a questão financeira, saber administrar o tempo, tudo isso está relacionado a uma questão de liderança. Liderança que brilha, liderança que faz sucesso, liderança que contagia, liderança que traz resultados, liderança que traz respostas. Tanto que eu estava lendo recentemente na pandemia algumas pessoas escrevendo, e eles dizendo, né, que os grandes líderes, eles surgem na crise. Ah, então como assim? Com resultados. Não é apenas se apresentar como líder, é se apresentar com resultados. O que eu consigo fazer para minimizar ou até mesmo melhorar esse problema? Esses são os grandes líderes. E está na Bíblia. Paulo falando como o dom de presidência, o dom de trabalho ou o dom de liderança, como está em algumas Bíblias, que é justamente para administração, para cuidar, saber administrar. E uma sétima coisa que ele utiliza dentro do capítulo 12, versículos 6 a 8, ele fala sobre a misericórdia. Por que ele trabalha sobre isso? Porque a misericórdia está relacionada à ação social, ao trabalho social. Eu fico maravilhado com irmãos que conseguem do nada fazer tudo para pessoas que não têm absolutamente nada, né? Ele consegue literalmente tirar leite de pedra, porque ele tem tanta misericórdia que ele tem vergonha de pedir para ele, mas não tem vergonha de pedir para outro, porque ele entende que ele precisa fazer o bem para o outro, para a pessoa. Ele vive pensando no próximo, não só com o egoísmo, pensando apenas no que ele deve fazer, no que ele deve realizar, mas no que de fato, de verdade, as pessoas vão ver e vão ouvir dele e vão ter solução através dele. Então, dentro desse princípio, nós precisamos entender o seguinte: esses dons, eles têm finalidade única. Tanto que, se você analisar, na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, do versículo 14 ao 30, deixa bem claro que todos receberam pelo menos um dom. Está dizendo lá, Mateus 25, versículo 14 ao 30. Todos receberam pelo menos um dom. Entretanto, enquanto uns trabalham estes talentos, outros enterram. Então, vamos ler lá, Mateus 25, versículo 14 ao 30, e aí eu vou parando algumas partes para a gente ir explicando. Mateus 25, no versículo 14 até o versículo 30, o texto diz assim, versículo 14 até o 30. Diz o seguinte. Espera aí que eu estava lendo 24. Aqui. Digo, porém, que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Aí no versículo 15 ele começa. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Se Deus entrega o dom, é porque você é capaz. Deus não entrega dons para pessoas incapacitadas.
Eu quero frisar isso porque eu acho importante. Muita gente fica naquele negócio, não sei, não consigo, é muita responsabilidade para mim. Eu já fui assim. Hoje, quando vem para mim, eu sinto alegria, paz no coração e sei que eu vou fazer, eu não me sinto incapacitado. Deus me deu capacidade para executar o que Ele está me entregando. Então, Deus só confia talento em quem Ele capacitou. Aí o texto continua. E em seguida, partiu de viagem. Eu fiz uma anotação aqui na minha Bíblia, porque na cultura judaica apresenta o que é esse partiu em viagem. Preste atenção na leitura. Um talento correspondia a cerca de 35 quilos de prata pura, equivalente a 6 denários. Um denário, como já vimos, como está no texto em judaico, é uma moeda de prata que valia um dia de trabalho de um soldado romano. Então, valia um dia de trabalho do soldado romano. Aí, na anotação que eu fiz ainda, diz assim: Deus concede aos cristãos fé e capacidades espirituais para, em primeiro lugar, compreenderem a pessoa, a obra do Filho de Deus, Jesus Cristo, e, em seguida, para servirem o reino. 2 pontos, testemunhando, anunciando a salvação e cooperando com o corpo de Cristo, que é o que nós estamos falando, da igreja. Curiosamente, o uso atual da expressão portuguesa talento significa conjunto de dons, capacidades, habilidades de uma pessoa. Originou-se com base nessa parábola. Então, o que nós temos? Dons. Deus entregou dons. Importante frisar, Deus só entregou os dons para você porque você tem capacidade. Deus nunca entregará nada para você porque você é incapaz. Se Deus confiou alguma coisa para você, para o teu ministério, para a tua chamada, é que Ele confia. Por que Deus entregou esse projeto na mão da Luciara? Porque Deus deu capacidade. Deus deu o dom, na instrumentalidade de ensinar, na instrumentalidade de agregar para o reino de Deus. Então, Deus só entrega em quem Ele confia. Aí o texto continua dizendo, lá no verso de número 16, depois da viagem, diz assim: o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Esse foi o investidor, ganhou mais 5. Aí o texto diz: da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2, ou seja, multiplicou. Aí o 18: entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Preste atenção que a gente já vai comentar isso. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: ó Senhor, me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Ou seja, ele multiplicou. Então eu tenho 10, o Senhor me deixou com 5, agora eu tenho 10. O 21, respondeu o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, fiel no pouco, muito confiei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Aí o 22. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Aí o 24 diz: chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, saibas que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido teu talento com banqueiros, para que quando o retornasse, o recebeste de volta.
com juros. Aí eu fiz uma anotação básica dentro desse contexto que ele fala. Por que você não investiu? O que eu coloquei? A palavra banqueiro, eu fui fazer uma pesquisa no Strong, no Léxico. O que ele diz? Vem do grego trapeza ou mesa, que quer dizer. E ainda hoje é comum ver essa palavra nas fachadas das instituições financeiras na Grécia. Na época de Jesus, os banqueiros eram pessoas que ficavam sentadas atrás de pequenas mesas e trocavam dinheiro. Você vai ver isso lá no 21:12. Outra palavra interessante é juro, que tinha sentido de prole, família. Ou seja, os juros eram considerados filhotes do principal emprestado ou investido. Ou seja, se pelo menos você tivesse feito um investimento, você teria multiplicado isso. Você teria feito alguma coisa. Aí, como não bastasse, o texto continua, que vai fechar no 30. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, ou seja, vai tomar. E dai ao servo que agora está com 10. Então, aquele que tinha 5 está com mais 5, tem 10, entrega para ele. Pois a quem tem mais, lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai para fora as trevas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Preste atenção. Eu sempre utilizo uma coisa importante. Deus entregou os dons aos homens, não foi apenas para cumprir tabela. Eu vou entregar esses dons aos homens. Deus entregou esses dons para trabalharmos. Tanto que o texto é muito claro de Mateus, que ele fala o seguinte: esse que não teve nada, joga ele para fora, mas aquele que tinha 5, fez mais 5, tá com 10, ele tem muito. Esse cara é um bom investidor, entrega mais a eles. O que essa palavra deixa claro? Primeiro, o que trabalhou colhe os frutos. A obra de Deus, ela é trabalho. Tanto que os dons que são dados a nós não é para sermos vistos, é para servirmos, né? Nós não precisamos ser vistos por ninguém. Nós precisamos servir. Quem quer ser visto não faz nada. Quem serve acaba aparecendo sem querer. Essa é a ideia do texto. Então, quando essa parábola fala sobre isso, sobre o que enterra, ela ensina o quê? Que o que trabalhou colhe frutos. E o que enterra permanece frustrado. Aquelas pessoas que não conseguem enxergar o seu dom dentro da igreja, dentro da instituição. Então ele vive frustrado, com medo, né? Todo mundo está contra ele. Já viu que tem gente que tem tanta mania de perseguição que ele tem um Instagram e aparece lá, fulano começou a te seguir. Ele já fica desesperado, estão me seguindo, né? Porque tem gente que acaba sendo habitolado nisso. Então o que o texto quer apresentar para a gente? Todo crente, independente do grau de maturidade, do compromisso que tem, pelo menos um dom, Deus tem a ele para que ele desenvolva. Deus deu 5, Deus deu 2 e Deus deu 1. Então você não fica com esse papinho de que eu não tenho dom. Você tem algum, só que talvez você tenha enterrado. Eu estou com medo. O medo, você sabia que tem uma vez eu estava orando, né, estudando e orando, e eu estava pregando justamente sobre o medo. E uma das frases que Deus me fez no momento do estudo e da oração foi que os nossos maiores medos, quando eles são superados, eles são nossas maiores conquistas. Quando a gente consegue superar o nosso medo, ele torna a maior conquista que a gente tem. Sabe aquele medo que você tinha? Às vezes Deus já falou para você que você tem o dom da palavra, aí você rompe o medo. De repente você está pregando para o povo e você sente aquela autossatisfação. É a sua maior conquista. Então, quando eu quebro esses desafios, eu excedo os meus limites para cumprir aquilo que Deus disse que eu seria, eu consigo fazer coisas extraordinárias, mesmo porque não é para mim. Deus, em todo tempo, está sendo glorificado em mim e através de mim. Então, Deus, em todo momento, é glorificado. Então, a bênção, que é o dom, está dentro da gente. Tem pessoas que têm vários dons? O texto é claro. Um deu 5 talentos para investir, fez 10. Um deu 2, fez 4. E a outra deu 1, escondeu. Note que a situação mais difícil não é para quem tinha 5 ou para quem tinha 2, ou para quem... a situação mais difícil era para quem tinha 1. Então, quem tem 1 que se esconde desse dom, a situação se torna mais difícil, muito mais ainda. Eu fiz até uma colocação aqui, uma anotação que diz assim:
É bom dizer também que temos que trabalhar dentro daquilo que Deus nos preparou. Não adianta eu, com o dom de pastorear, de servir ou ministro de louvor, não atentar para esse dom e não trabalhar. Isso vai ser só sofrimento. Então vai gerar sofrimento, vai gerar frustração, vai gerar um monte de coisas. Aí talvez alguém sempre pergunta, mas esses dons servem para a gente hoje? São válidos, né? Nós tivemos as aulas dos dons espirituais, nós falamos dos dons ministeriais. Eles são válidos até hoje? Nós estamos falando de dons que muitas vezes não são citados, como a misericórdia, como o ensinar, como a profecia no sentido de pregação, a contribuição, a liderança, como a exortação que está relacionada a aconselhar. E aí muita gente às vezes consegue, será que isso ainda hoje existe? Talvez a gente está falando aqui, tem muita gente que não conseguiu entender que, eu achei que só tinha os dons espirituais e os ministeriais. Esses dons aí de serviço não existem, são dons. Eu disse até numa aula com vocês que tem um irmão que era diácono na igreja e ele era o melhor diácono que nós tínhamos. Ele chegava, pegava os bancos, liderava o povo ali para limpar a igreja. Mataram o ministério dele o dia que colocaram ele como presbítero. Acabou. Porque ele já parou de fazer aquela função que ele fazia com excelência e o serviço de presbítero dele era péssimo, porque ele não tinha função, vocação nenhuma para aquilo que ele estava exercendo. Então, às vezes, tem gente boa que está no lugar errado. Tem muita gente boa que está na função errada, porque não está usando o seu dom, está fazendo algo que não é dele. Então, não existe gente ruim. Entenda isso. Não existe gente ruim. Existe gente que está no lugar errado. A função dele não é essa. Não existe gente ruim. Já viu que tem empresas, abro um parênteses, que eles fazem um trânsito, né? Ele coloca o cara no administrativo, o cara não dá certo, ele coloca no RH, ele não manda o cara embora direto. E aí, de repente, o cara vai trabalhar no fiscal. E o cara destrói, fala, meu Deus, é aquilo. Ele não era ruim no administrativo, é que não era o lugar dele. Ele não era ruim no RH, é que não era o lugar dele. Quando ele chegou no administrativo, na parte fiscal, todo mundo falou, uau, não é o mesmo cara. Não é que ele era um cara ruim, é que ele estava no lugar errado. Então, existe gente boa que está no lugar errado. Tem muita gente boa que está no lugar errado. Então, esses dons são válidos para hoje? Isaías 55:11 é um texto que eu amo de paixão, porque o profeta Isaías, ele é um dos caras que marca a história do Antigo Testamento. O hebraico de Isaías é o melhor hebraico do mundo antigo, porque Isaías era um intelectual, um proeminente. E a profecia de Isaías, ela serve tanto para o povo daquela época, como também é uma profecia utilizada para questões futuras e o Messias que viria. Aí ele diz assim, capítulo 55, versículo 11 de Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Ou seja, Deus lançou a palavra e o propósito vai cumprir. Eu sempre digo para os meus jovens aqui na igreja que a promessa ela é invisível, mas a palavra ela é verdadeira. Né? Luciara, você imaginava que você estaria morando nos Estados Unidos? Mas a promessa já tinha sido feita. E parece que não é algo real. Então, a palavra de Deus lançada, ela é executada. E uma coisa interessante, eu vou falar com propriedade do que já aconteceu comigo, e a Luciara vai se identificar agora. Quantos dons não foram aflorados você estando aí nos Estados Unidos? Porque você sai do estado, da zona de conforto que você está, e você começa, Deus, o que eu faço? Aí Deus fala, esse dom está dentro, eu vou utilizar. Eu vou te usar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. E aí tem coisas que você nem sabia que você era capaz. Por exemplo, eu coordeno a faculdade de teologia aqui, da extensão nossa, da nossa faculdade. Eu nunca imaginei ser um coordenador de extensão. Nunca, nem professor eu imaginava ser. E conforme foi acontecendo, e você vai se envolvendo, lembra dos talentos? Eu tenho 5, daqui a pouco eu estou com 6, estou com 7, estou com 8, estou com 9, estou com 10. Então você vai multiplicando aquilo e Deus vai te capacitando naquilo. Lembrando da palavra dos talentos. Deus só entrega o dom para quem é capaz. Deus já entrega o dom para quem é incapaz. Se você tem o dom, você é capaz. Então, seja ministerial, seja espiritual, ou seja esses dons que não são citados, que são dons do dia a dia e que trabalham no exercício da igreja,
você precisa saber que você faz com excelência. Um outro ponto que eu acho interessante é em Romanos 11, 29. Eu gostaria que você lesse comigo, por gentileza, porque esse texto é muito lindo, que ele fala assim, ó, Romanos 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Vou repetir isso. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não vai parar algo. Eu sempre digo uma coisa interessante, né? O que Deus disse que você vai ser, existem algumas coisas que só não acontecem porque é condicional. Se eu não cumprir, não estiver buscando o propósito, existem promessas que nunca vão se cumprir. Existem coisas que nunca vão acontecer. Mas se eu andar na visão, no propósito, no projeto, elas vão começar a acontecer. Então, é muito importante que a gente tenha isso na mente. Os dons de Deus são irrevogáveis. A circunstância, a situação, o momento que a gente vive nunca vai tirar os nossos dons. Pelo contrário, nós precisamos continuar constantemente buscando para que esses dons sejam destacados e que Deus possa utilizar-nos com sua graça, com sua bondade, com sua misericórdia. Os dons de Deus são extremamente irrevogáveis. Deus não toma, Deus não tira dom de ninguém. Os dons estão aí. Por isso que tem gente, às vezes nós não entendemos, né? Que o próprio texto diz, na parábola das virgens, a Bíblia inteira menciona isso, que muitos vão dizer Senhor, Senhor, e naquele dia vão dizer apartai-vos de mim que eu não conheço vocês. Porque o dom, ele precisa ser exercido cada vez mais e para uma finalidade de glorificar a Deus. Eu fiz algumas anotações dentro disso e eu queria ler para vocês e explicar um pouco. Por exemplo, existem algumas equipes ministeriais, baseadas nos dons que nós falamos aqui, que funcionam bem. Por exemplo, você consegue liderar um culto sem um trabalho de diaconia? Sim ou não? Não. Porque você precisa de alguém que saiba servir junto com você ali. Você é uma pessoa que está sendo orientada, conduzindo aquele culto, mas existe alguém que está oferecendo um trabalho de diaconia. Você tem alguém ali dentro da igreja, uma pessoa que ministra louvor, por exemplo, que consegue, no momento do louvor, conduzir a adoração, que prepara o coração do povo para quem vai vir com o dom de ensinar ou de pregar. Então, os dons, eles são muito múltiplos. Eles funcionam de uma forma muito significativa e que nós precisamos exercer esses dons de uma forma de serviço. Por exemplo, um dos pontos importantes, serviços e auxílios, né? Eu até peguei uma questão aqui. Ou seja, é como eu trabalho na minha comunidade, com o meu cargo, com o meu dom, para que eu auxilie a minha instituição, a minha igreja, o meu povo, e que o povo possa ser conduzido de acordo com a palavra de Deus. Cada igreja recebe um conjunto de dons. Eu acho isso fantástico na Bíblia. Cada igreja recebe um conjunto de dons para exercer naquela localidade. Tanto que você vê, pode notar, você vê coisas, às vezes eu já me deparei falando isso, nossa, se a minha igreja tivesse isso, mas não é a minha instituição, é que as pessoas que trabalham ali têm um dom específico para aquela região, que Deus os utiliza, que Deus utilizou para que aquelas pessoas fossem extremamente importantes naquela instituição, naquela igreja, com aquele público, com aquele povo, para que eles pudessem servir cada vez mais. Um dom extraordinário que eu acho, e que eu acho que a igreja tem perdido, é o dom da intercessão. Pessoas que oram muito na intercessão, que nos ajudam de forma extraordinária na oração. São aquelas pessoas que não são vistas por ninguém, mas que estão em todos os momentos intercedendo, nos ajudando, estando com a gente, sempre pondo a mão, sempre orando, sempre nos ajudando, querendo o nosso melhor, sempre. Essas pessoas, elas são extremamente bem desenroladas, são bem desenvolvidas, e elas conseguem fazer isso de uma forma singular, ao ponto em que nós conseguimos ter esse amor, esse cuidado, sempre buscando interceder pelo líder, intercedendo pelas pessoas na instituição, sempre buscando uma renovação de forma muito significativa. Então, esses dons, eles devem ser executados, devem ser exercidos de uma forma singular dentro da instituição. Por exemplo,
Eu quero ler com vocês Marcos 11, versículo 35. Gostaria que você abrisse aí. Marcos 11. Vamos deixar aberto em Marcos 11, 1 Crônicas 16, 4, 7. Vou falar aqui Marcos 11, 1 Crônicas 16, do 4 ao 7, e Êxodo 31, 11. Eu vou ler de Êxodo, Crônicas e vou indo até lá. Êxodo 31, do 1 ao 11. Êxodo 31, do 1 ao 11. Deixa eu só abrir aqui. Êxodo 31, do 1 ao 11. Diz assim, do 1 ao 11, 31, do 1 ao 11. Diz o seguinte: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus, olha que extraordinário, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções, até uma tautologia, né? Inventar invenções, e trabalhar em ouro e prata e cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar a todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo o que tenho mandado. Ou seja, no deserto, Deus concedeu o dom da arte para construir um sistema de culto para o povo de Israel. Deus olhou o povo estar no deserto, o povo precisa se levantar novamente, e Deus vai lá e concede o dom de construir um sistema, de trabalhar com pedras preciosas, para tudo para o benefício da obra do reino de Deus. Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, sempre utiliza alguém com um dom específico para ele ser utilizado. Então, vamos contextualizar. Você tem pessoas que são extremamente benéficas dentro da instituição, que ajudam em construção, que ajudam isso, que muitas vezes nem cobram para fazer. Então você tem Deus levantando dons de construir um sistema de culto, uma liturgia. Então você vê na citação do capítulo 31, versículo 1 ao 11, Deus estabelecendo para uma missão. Lá em 1 Crônicas, que eu pedi para vocês abrirem, nós vamos ver como Deus utilizou no dom do louvor. Deus vai utilizar isso para canção. Deus utilizando desse contexto. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 16. Capítulo 16. Aqui. Versículos 4 e 7. Olha o que diz o texto. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas. Hoje não existe mais o ministério de levita, né? Mas a gente está utilizando aqui como louvor. Por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Aí olha o que ele vai dizer. E era Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo, e depois dele, Jeiel, e Semiarote, e Jeiel, e Matitias,
e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e com Asaf se fazia ouvir símbolos. Também Benaia e Jeaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte para louvarem o Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Deus concedeu o dom de louvor. Davi percebe isso. Deus concedeu o dom de pessoas que iriam exercer a adoração a Deus, queriam glorificar ao Senhor, queriam bendizer o teu nome. Pessoas que levam a igreja à adoração, que levam a igreja a perfeito louvor, que levam a igreja ao céu pelo lado de dentro. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Você parece que está no céu pelo lado de dentro, é um céu na terra, que tem a capacidade de ministrar, sem forçar nada, de conduzir a uma adoração perfeita. E aí em Marcos 11 e 35, nós temos a intercessão. Marcos 11 e 35. Marcos 11 e 35, nós temos a intercessão, que é um fator importante. Marcos 11 e 35. Marcos 11, 35 diz assim. Marcos 11, 33. Vamos ver aqui. Diz o seguinte. Finalmente declararam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu: ora, nem tampouco vos revelai com que autoridade realizando estas obras. Jesus se apresentando como uma autoridade simplesmente divina perante o povo. Simplesmente extraordinário. Se apresentando, se você vê do versículo 27 em diante, do versículo 20 em diante, você vai ver o poder da oração da fé que Jesus instrui, que apresenta para o público naquele momento. E você vê principalmente a capacitação que Jesus está dando para os discípulos. Então, o texto apresenta a autoridade divina de Jesus, a instrução de Jesus para todos os homens, para que eles reconhecessem a grandeza e a soberania de Deus. Nesse texto, nós conseguimos enxergar a ação extraordinária que está totalmente relacionada à edificação do povo, à intercessão. Deus colocando a unção, o talento e a intercessão para o povo. Até hoje, gente, ele levanta esses ministérios, que eu citei alguns aqui, para que ele possa executar de uma forma simplesmente extraordinária e que a gente possa contemplar e ver aquilo que o Cristo pode fazer por nós. Até hoje, esses dons, eles são eternos, esses princípios que Deus estabelece no homem são eternos. Um ponto importante. Tudo que nós precisamos descobrir é o dom que está em nós, para então desenvolvermos um ministério relevante aqui, ou seja, nos pés da cruz, fazendo coisas extraordinárias. Não, Deus não precisa de gente grande para executar coisas extraordinárias. Deus precisa de pessoas que entendam qual é o propósito dele aqui na terra para que ele possa executar o que Deus estabeleceu para ele. Então eu preciso entender que o princípio que Cristo estabeleceu, que ele entregou aos homens, precisa ser executado por mim. Ninguém vai fazer o que eu devo fazer. Ninguém vai fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, as pessoas só vão fazer, eu só vou fazer aquilo que Deus determinou para eu fazer. O que é para eu fazer, ninguém vai fazer. Cada um vai fazer da sua forma. Ninguém faz igual a ninguém. Só um parênteses, esses dias eu conversava com um pastor amigo meu, que é meu tio, e ele estava reclamando porque as pessoas não estavam, ele acha que os obreiros não têm a mesma pegada que ele, né? Aí eu olhei para ele e disse assim: de fato, ninguém vai ter. Cada um tem o seu momento, cada um tem sua instrução, cada um tem a forma de andar, a forma de agir, cada um tem uma forma de falar, cada um tem uma forma de atuar. Então é importante que nós compreendamos isso. Cada um vai andar de um jeito, cada um vai fazer de um jeito. Então, nunca eu vou ter ninguém igual. Eu sou o pastor da igreja, nunca eu vou ter um obreiro que seja igual. Ele pode ter alguns caguetes, algumas coisas que são semelhantes ao seu líder,
Mas cada um tem o seu dom, cada um tem sua forma de expressar, cada um tem sua forma de falar. Nunca ninguém vai ser igual a ninguém. Cada um é utilizado no momento certo, na hora certa, para que Deus seja glorificado. O John Stott, quando ele fala sobre vocação, ele escreve uma coisa interessante. Eu quero ler com vocês. As principais listas de dons nas igrejas, que são diferentes, isto mostra que cada igreja está capacitada para um tipo específico de ministério. Vou dar um exemplo disso. Cada igreja tem um... Já viu que nós olhamos para algumas instituições e falamos, nossa, se a minha igreja tivesse isso, né? Se a minha igreja fizesse desse jeito. Parece que aquela instituição ela foi chamada para fazer aquilo. Aquele povo que está lá, que exerce os dons, foram chamados para executar aquilo que está sendo feito. Aí o que o Stott comenta? Tudo que precisamos como corpo, nós, pessoas que olhamos isso, como corpo de Cristo, para ministrarmos a nossa sociedade, nós temos que usar o dom que está dentro de nós, e aí não teremos falta de nada. Vou repetir o que ele diz. Tudo que precisamos como corpo de Cristo para ministrarmos na nossa sociedade é utilizar o dom que está dentro de nós, e aí não teremos mais falta de nada. É utilizar o dom que Deus colocou em mim. O Stott continua dizendo, cada um de nós possui pelo menos um dom espiritual que precisa ser descoberto e transformado em ministério. Ele continua, todos os dons são essenciais para o crescimento saudável da igreja, porque eles são preceitos divinos e não tradições humanas. E aí ele finaliza, creio que, conhecendo esses dons, o ser humano, descritos na Bíblia e no Novo Testamento, e sabendo que o número deles é ilimitado, nós estamos prontos para encontrar com o nosso dom e servirmos o reino. Eu preciso buscar o meu dom, eu preciso cada vez mais entender o que Deus quer fazer com o meu dom. Por isso que no texto que eu li com vocês, parafraseando Romanos 12, Pedro diz no capítulo 4, versículo 10, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Alguns comentários básicos que são necessários nós falarmos aqui. Nós precisamos ter tempo e observação e aperfeiçoamento para desenvolvermos os nossos dons. Tempo, dedicação e aperfeiçoamento. Para que eu possa entender o que Deus quer fazer comigo e fazer através de mim. Tem dentro desses ministérios que são classificados no capítulo 12, eu quero ressaltar alguns aqui, que eu acho super extraordinários, que é o da literatura. O que é a da literatura? É o poder da palavra escrita. Vou dar um exemplo de um dos maiores brasileiros escritores que alcança muita gente, até não crentes, com a sua escrita, Hernandes Dias Lopes. Ele é um cara simplesmente extraordinário na escrita. E o jeito que você lê o livro dele é como se você tivesse, a gente que conhece ele, é como se ouvisse ele falar, né? A escrita dele é o jeito que ele fala, é uma coisa extraordinária. Então Deus deu o dom o quê? Da escrita para ele. Assim como você vê o Paulo escrevendo cartas para as igrejas, orientando obreiros, orientando pastores, orientando irmãos, você vê que esse dom foi específico e extraordinário. Então, se você tem o dom de escrever, tem gente que nunca vai falar. Você precisa utilizar. E um dos pontos importantes, eu até disse uma vez aqui em aula, que o próprio Jonas Madureira, ele faz um comentário que eu acho simplesmente extraordinário. Porque o Jonas Madureira, ele fala que a igreja perde em não desenvolver os dons vocacionais. Por que desenvolver os dons vocacionais? Por que ele menciona isso? Porque tem gente que nunca vai ser pastor, eu disse isso aqui. Nunca vai ser presbítero, nunca vai ser missionário, nunca vai sair da nação, mas ele vai ser um crente fiel. Aí ele não vai ser músico, ele não vai cantar, ele não vai ter oportunidade na igreja porque ele não sabe falar, só que ele vai ser um advogado, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser um arquiteto, ele vai ser um professor. E esse cara vai ser um juiz. E ele vai conseguir entrar em lugares que um pastor é limitado e ele não consegue entrar. E esse cara vai ser uma ferramenta fundamental para proclamar o reino de Deus para aquelas pessoas. E que Deus venha sendo glorificado neles. Então, quantas pessoas não têm seu ministério, às vezes, apático e barrado na igreja, porque ele não canta. Aí alguém diz, ele não canta.
Ah, ele não prega, ele não prega. Ele não ensina, ele não ensina. Ah, ele não toca nenhum instrumento, ele não faz nem segunda voz, nem terceira voz e nem canta também. Esse cara está na igreja à toa. Não. Ele é talvez um cara que tem um dom específico que não é utilizado dentro da igreja. Ele não utiliza esse dom dentro da igreja, mas esse dom é extremamente importante para a obra, para o reino de Deus. E eu posso considerar isso como um dom de serviço, que é um serviço para a comunidade, é uma prestação de serviço para a comunidade. Que a comunidade em que aquele indivíduo está tem principalmente um indivíduo que está fora da sociedade, fora do contexto religioso, está dentro da sociedade, através dos seus dons, servindo o reino de Deus. E principalmente usando os dons com excelência, com esmero, Deus está sendo glorificado naquelas pessoas. Então esse é um fator que para mim é um dos fatores principais e cruciais. Então nós, como corpo de Cristo, precisamos entender o dom, a bênção da revelação de Deus está em nós, está operando através de nós, está executando coisas extraordinárias através de nós. E nós precisamos compreender isso de uma forma muito significativa. Senão nós ficamos parados em todo momento e não conseguimos exercer os dons que Cristo estabeleceu para a gente. Então, olhar para os dons na igreja, e principalmente quando a gente consegue olhar para os dons das pessoas, nós conseguimos ter um significado muito maior, trabalhar com muito mais esmero. Por isso que Paulo diz no versículo 6, 7 e 8. Eu vou ler novamente o que ele diz. Temos diferentes dons. Você não vai ter o dom igual a de ninguém. Nunca. Por quê? Esses diferentes dons, o texto diz, de acordo com a graça de Deus nos foi dada. E aí Paulo diz o quê? Se tem dom de profetizar, use porque você tem fé para isso. Tem dom para servir? Sirva. Tem dom para ensinar? Ensine. Se é de ânimo, impulsionar, exortar, orientar as pessoas, faça. Contribuir, contribua generosamente. Liderança, faça com zelo. Misericórdia, faça com alegria. Porque Deus nos deu diferentes dons para usarmos na obra, no reino, e ninguém fica parado. Essa história de alguém, eu vou ficar parado porque eu não tenho dom, é que de fato, de verdade, você nunca procurou em Deus e buscou essas orientações para que Deus pudesse contemplar. Por isso, para que Deus pudesse te usar na sua plenitude. Tanto que, lá no capítulo 4, versículo 11 de Efésios, eu gostaria que vocês abram, por gentileza, ele vai falar de uns dons que são seguinte eles. Lá em Efésios, no capítulo 11, capítulo 4, versículo 11, ele diz assim. Assim ele designou alguns para, ele vai dizer apóstolos, o que isso quer dizer? Alguém enviado por Deus para cuidar das igrejas problemáticas. Abrir novas frentes de trabalho. Deve ser alguém muito espiritual, reconhecendo o chamado que Deus tem para ele para isso. A palavra apóstolo, ela tem um pouco de conotação pejorativa hoje, porque muita gente só quer cargo, mas a ideia de apóstolo é enviado. Então, por isso que eu coloquei alguém enviado por Deus para cuidar de igrejas problemáticas, abrir novas frentes de trabalho, alguém muito espiritual, alguém que não tem medo, que agarra isso. Paulo diz sobre isso. Um profeta, que é o quê? Definição, alguém que está muito ligado à igreja, que traz as escrituras sagradas com tom profético ou presságios dentro da igreja. Aí Paulo ainda diz, evangelista, capacidade de compartilhar o evangelho com todos e faz com que aquelas pessoas creiam. Pastores, inclusive pastor e doutor, se você pega a Bíblia na tradução grega, ele praticamente não é dissociável. Todo pastor tem que ser um mestre, tem que ensinar. Pessoa chamada ao ministério de amar. Pastor que não ama não é pastor. Discipular. Pastor que não discipula não é pastor. Equipar e guiar os crentes. Pastor que não faz isso não é pastor. Ministrando a estes para que sejam saudáveis individualmente como um corpo. Pastor não cria intriga, favorecendo uns e dizendo que uns não prestam e outros são melhores. Ele ensina que cada um tem sua função. E o mestre que tem que estar dentro do pastor, que é uma pessoa sábia diante de Deus, que mostra submissão,
que defende verdades bíblicas diante de todos que desejam distorcê-la e possui o dom do ensino de uma dimensão muito maior, ao ponto de que as pessoas possam ser consolidadas na palavra, edificadas na palavra, através daquilo que ele executa e daquilo que ele faz. Então, que nesse último dia de nossa aula, Deus falou conosco na primeira aula através do chamado de Deus, falou conosco através dos dons espirituais que nós falamos, que são os dons carismáticos, e hoje ele nos ensinou sobre os dons ministeriais, que são dons de serviço, e que todos nós temos, e que precisamos exercer com excelência, para que Deus seja glorificado em nós. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, que Deus possa capacitá-los, fortalecê-los, e que vocês sejam ferramentas extraordinárias na igreja de vocês, nos dons ministeriais, nos dons espirituais e nos dons de serviço, ministério para a obra de Deus e os dons vocacionais. Que Deus possa abençoá-los de forma extraordinária. Amém? Amém, Marcos. Obrigada. Deus abençoe.